Qual a ordem de força dos times da NFL pós-draft? Quem melhorou? Quem piorou? Quais times são favoritos para ganhar as suas divisões em 2026? The Heavy Set, o podcast mais pesado sobre a NFL no Brasil, com Lucas dos Anjos e Luiz Felipe Sassini. Olá, eu sou Luiz Felipe Sassini, estamos aqui começando mais um episódio do The Heavy Set. Junto comigo está Lucas dos Anjos. Vamos comentar sobre a NFL, né, pós-draft, como a gente está nesse período sem nada, sem muito assunto, meio morno da NFL. Então vamos já começar a fazer uma projeção para a temporada que vem em setembro. Fala, Lucas. Salve, salve, Luiz. Salve, salve a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Deixar meu bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos escuta aqui no The Heavy Set, mais um episódio desse programa, na época onde temos pouquíssimas questões com a NFL, né? Como você mesmo trouxe nessa temporada de maio, pós-draft. A gente fica ansiosamente aguardando aí pela divulgação da tabela de jogos, né? Que a gente tem todas aquelas divulgações de social media que mandam ver em tudo que vai ser mostrado. De atualização nova, para além do Power Rank, a gente só tem a questão agora das datas, das vendas, as questões relacionadas ao jogo da NFL no Brasil, né? A NFL Brasil postou lá as pré-vendas, a venda público geral e tudo mais. E para você que tiver interessado, depois a gente posta no nosso Twitter também para vocês darem uma olhada. E, para além disso, Luiz Felipe Sassini e eu resolvemos fazer um programa sobre esse Power Ranking pós-draft. Antes até da questão de algumas movimentações acontecerem, né? Que devem acontecer antes do início da temporada. Quais times a gente ranqueia do 1 a 32. Depois os calouros chegando e do que a gente avalia como os times ficaram mais fortes. Exato, muito bem lembrado, porque ainda tem muitos free agents no mercado e desde a semana passada esses free agents já não contam contra o cálculo das picks compensatórias do próximo draft. Então a gente provavelmente vai começar a ver alguns times contratando esses grandes nomes que ainda estão disponíveis no mercado, né? Não são tão grandes nomes, mas ainda tem bons jogadores disponíveis. Mas vamos lá. Vamos começar por quem melhorou e quem piorou. São os times que mais melhoraram e que mais pioraram pra você, Lucas? Cara, assim, a gente pode ficar aqui pautando algumas questões relacionadas a uns times. Eu, sinceramente, avalio o quê? Aí você veja se concorda comigo, meu amigo. A gente tinha meio que discutido previamente, né? Os times que pioraram pra mim, o Miami Dolphins, saíram muitos jogadores, a troca do esqueci o nome do receiver agora, que foi pros Broncos. O Jalen Waddle, perdão. Você, torcedor do Dolphins, que eu esqueci, o Luiz agora tem ele como seu novo recebedor em Denver. Mas eu acho que, assim, eu entendo a questão do time, mas as movimentações feitas, já que você tem um novo coaching staff, você troca o Tua, você... Na verdade, corta o Tua, né? O Tua foi para os Falcons. Mas aí você tem a questão do Malik Willis chegando e tudo mais. Não sei, não gosto de como as coisas acontecem. O Jets, com a chegada do Geno Smith, me preocupa bastante, tá? O Geno... Não esperem o Geno de Seattle em Nova York, tá? Esperem mais o Geno de Las Vegas, o cara que tava errático, e não vai ser nessa segunda passagem dele para Nova York que as coisas devem dar certo. Pelo contrário, acho que o torcedor dos Jets tem péssimas lembranças com o Geno Smith no under center e voltará a ter. Os Saints, eu gosto das coisas que os Saints fizeram no draft, sim. Gosto da chegada do Jordan Tyson, mas o elenco como um todo me preocupa, né? O próprio Ken Jordan, recentemente, criticou algumas coisas relacionadas ao Saints. Free agent, inclusive, ainda sem time. Exatamente, e era esperado que ele fosse renovar rapidamente, né, com a franquia, querendo ou não, onde ele fez o nome dele, e pelo contrário. O Mick Loomis... Esse ponto eu acho que ele não renova mais, né? Deve assinar com algum time na esperança de competir por um anel. Exato, eu acho que se tivesse que ficar, já tinha ficado. Então, Saints, eles ainda me preocupam com muitas questões. E pra citar aqui mais dois times, eu acho que o Las Vegas Raiders, que por mais que tenha trazido Kirk Cousins e Fernando Mendonça, tem a questão relacionada ao Max Crosby ter ficado, vão não tentar trocar ele mais uma vez, eu acho que não, ele vai ficar pra temporada. O time trouxe muitas peças mesmo, então
Vamos ver se vai ter sintonia com todo o trabalho que o Kubiak vai ter que fazer por lá. Enfim, é muita coisa quando se envolve Las Vegas Raiders. Então a gente tem que esperar pra ver antes de falar qualquer coisa. Então por isso o time tá nessa zona aqui no bottom 5. E o Arizona Cardinals, por conta de tudo que a gente já sabe, né? Que é quase injusto, né, falar do Arizona Cardinals como um dos times que mais pioraram, porque eles já foram um dos piores times da última temporada, né? Não à toa tiveram a terceira escolha geral do último draft, mas eu entendo perfeitamente o que eu imagino que você vai falar agora. Porque, afinal de contas, o Cardinals não tem quarterback nesse momento, né? Não faz a mínima ideia de quem é o quarterback titular, e quem quiser que for das opções que tem agora é claramente pior que o Kyler Murray foi nos últimos anos, né? E pra piorar, Luiz, os caras estão mandando mensagem pro Aaron Rodgers, tá ligado? Tipo, que situação que os Cardinals chegaram onde eles têm que discutir contrato com o Jacob Brissett pra ver se ele vai ser o titular do time, ou mandar mensagem pro Aaron Rodgers pra ver se ele larga Pittsburgh e vem jogar em Arizona. Cara, é absurdo pensar que os Cardinals, além de tudo, draftaram o Carson Beck alto pra mim. Então, pô, os Cardinals não se ajudam, cara. Se você fosse o GM dos Cardinals hoje, ia acabar acontecendo do Brandon Sorsby perder a elegibilidade dele, né? Pra quem não conhece, o Brandon Sorsby é um quarterback de Cincinnati, né? Se eu não estou enganado. Ele se transferiu para jogar a próxima temporada em Texas Tech, né? Uma dos times que foram para os playoffs no ano passado. E muito se pensava que o Sorsby, se tivesse entrado no draft esse ano, conseguiria entrar provavelmente ser uma escolha de segunda rodada, brigando para ser uma escolha de primeira rodada, né? Para alguns especialistas. E aí esse move para Texas Tech, todo mundo pensava que ele estava indo para exatamente brigar para ser uma escolha de primeira rodada no próximo ano, apesar da classe lotada de talento. Você acha se ele perder a elegibilidade, já que ele está nessa situação do vício em apostas, né? Ele está sendo investigado pela NCAA, e até entrou num rehab por conta disso, e se ele perder essa elegibilidade e entrar no draft suplementar, se você fosse o GM dos Cardinals, você usaria uma escolha do draft suplementar nele? E se sim, qual rodada? Cara, é complicado falar, né? Porque, querendo ou não, tem todas as aplicações do draft suplementar, né, que ficam pro draft da temporada seguinte. Eu acho que a Arizona hoje não tem um QB definido, tá tentando apontar pra tudo que é lado e ver o que acha, né? Gardner Minshew, Jacob Brissett, enfim, esses caras não são a solução pra equipe. Não são, nem de fato. E assim, pra brigar com o Carson Beck, por que não? Depende só da escolha. Esse é o grande ponto. Então acho que a maior questão seria com alto, né? Porque não acho que você usaria a primeira ou uma escolha de primeira e segunda rodada perdendo a escolha de 2017. Aí no caso, eu só me recordo uma coisa. Ele perde a escolha do ano que vem. Perde a do ano que vem da rodada que eles escolherem. Justo. Então se eles escolherem na terceira rodada, eles pedem a escolha de terceira rodada deles no ano que vem. Então, aí você entra num ponto que você vai pegar um cara que já tá com problema, né? Que ele já tá passando por reabilitação e tudo mais. E eu acredito que os Cardinals, hoje, eles não têm uma solução no mercado para quarterbacks, né? Então, eu acho que a Arizona hoje tem que trabalhar na evolução do Marvin Harrison Jr. Você tem um dos melhores tight ends da liga no seu elenco, o Trey McBride. Você tem jovens jogadores a serem desenvolvidos, e ano que vem você vai atrás de QB, na minha opinião. Justo. E as melhoras? Depois eu falo aqui, eu acho que piorou e que melhorou, que eu discordo com você, que eu já tenho, pra mim o Saints é uma discordância, mas a gente fala daqui a pouco. Justo. Cara, acho que a questão de melhora é que o draft, ele foi uma incógnita, né? A gente vai fazer power ranking daqui a pouco sobre os times e tudo mais. Eu acho que os times que melhoraram com o draft, eu vou ter que pontuar o Cleveland Browns, tá? Cleveland Browns, a grande questão hoje pra mim em Cleveland é como vai ser essa linha depois da chegada do Fano e quem vai ser o quarterback. Quer dizer, Shedeur Sanders é praticamente o quarterback titular, mas como vai ser a situação do QB room do time dos Browns. É um grande ponto. New York Giants, pra mim, é um time que melhorou bastante com o draft, apesar de não ter ido para um splash, não ter ido para um home run, que eu falei no programa anterior. Pra mim, uma franquia que melhorou muito com esse draft, né?
Eu acho que você pode esperar uma briga maior dentro da NFC East com esse draft. Mantendo dentro da divisão, eu acho que o time do Cowboys, ele tem uma grande adição com o Caleb Downs. Não é um time que fez um draft ruim, pelo contrário. Normalmente sou bem crítico aos drafts do Dallas Cowboys. E aí você tem um Jerry Jones e um Stephen Jones trabalhando bem. A gente viu os vídeos saindo na NFL sobre a questão das trocas. Eles estavam tentando trocar com os Browns, né? Pra subir pra 9 e não conseguiram. Mas pra mim tem que estar dentro desse top 5. Se eu fosse o Browns, eu teria aceitado. Cara, seria muito interessante. O Fano teria caído. Porque o Fano teria caído. Eu acho que eles estavam na mente que o Giants escolheria o Fano. Eu acho que o Giants iria de Moegoa. Não via o Miami pegando eles. Acho que ninguém teria... Talvez o Lions tentasse subir, mas eu não acho que acabariam fazendo essa troca. Acho que eles deveriam ter aceitado e eles poderiam ter pego o Makai Lemon, né, na 20ª escolha. Eu acho que existe muita coisa aí que poderia ter ajudado a franquia e no fim não ajudou, né? Ainda assim saíram com bons jogadores, fizeram um grande draft. Não é à toa que tá aqui citado entre os 5. Faltam 2 do meu lado. Cara, eu vou ter que... A questão do Tampa Bay Buccaneers ter trazido o Ruben Ben pra mim ajuda muito. Pela posição que eles pegaram, o estilo que foi feito, né? Ruben Ben chega pra melhorar esse pass rush que era extremamente necessário. E eu acho que ajuda muitos Bucs numa divisão que ainda tá sempre muito aberta. Agora, um último time pra eu citar, a questão do draft, que melhorou, na minha opinião. Eu gosto do que o Kansas City Chiefs fez. Para analisar no elenco como um todo, tá? Como o Surda Lane vem pra complementar o elenco. Como os Chiefs fizeram algumas escolhas que aparentemente são pra rotatividade de defesa. Então os Chiefs talvez tenham melhorado seu elenco frente ao ano passado. E você? Qual que seria seus dois top 5? O Chiefs é um dos times... dos que vou começar pelos que melhoraram, né? O Chiefs pra mim seria um dos times que mais melhoraram pelo trabalho inteiro da pós-temporada, né? Eu acho que eles fizeram um bom trabalho. A adição do Kenneth Walker. Eu acho que talvez eles inverteram qual é o problema. Ano passado a defesa tinha seus momentos, mas o ataque eles tinham problemas e não conseguiram desenvolver, principalmente a linha ofensiva. E acho que esse problema continua, mas eles aumentaram muito o nível técnico dos alvos, né, dos playmakers, com a adição do Kenneth Walker. Acho que o Cyrus Allen, foi o Cyrus Allen, né, que foi draftado por eles, jogador de Cincinnati, também pode ser uma adição de depth interessante. Não acho que ele vai fazer um impacto gigante, mas é uma adição de depth interessante. E eles melhoraram bastante o ataque. O Delaney chega, acho um bom jogador. Não acho que ele chega na NFL da mesma forma que alguns outros cornerbacks que saíram em top 10 nos últimos anos chegaram, tipo o Surtain, o Gonzalez não foi top 10, mas pra mim ele era talento top 10, mas ele, o Stingley, né, eu não acho que ele chega nesse mesmo patamar, mas ele é um bom cornerback, e na mão do Spagnuolo provavelmente ele vai render, mas eles perderam algumas outras peças que eu acho que vai ser importante na defesa. Eu acho que eles pioram na defesa, acho que eles vão ter uma defesa pior do que eles tiveram no ano passado, mas um ataque infinitamente melhor, né? E aí fica a ver o retorno do Pat Mahomes, né? Se ele vai começar a temporada machucado ou não, né? Não se sabe ainda se ele vai ter condições de jogar nas primeiras semanas, né? Vamos ver sobre isso nos próximos meses, mas eles são um dos times que melhoraram. E aí a minha discordância é o New Orleans Saints. O New Orleans Saints é um time perfeito? Não. É um time que vai disputar Super Bowl? Tem chance de Super Bowl? Não. Mas é um time que eu acho que começa a ter passos importantes para uma boa direção. Eu acho que a insatisfação do Cam Jordan vai também de um jogador frustrado em que não conseguiu ganhar um título e quer ganhar o título. Mas se você pensar
Quem é o head coach deles agora, né? O Kellen Moore. O trabalho que ele fez do lado ofensivo, eu acho que ofensivamente os Saints vão ser muito melhores com a adição do Etienne, do Jordan Tyson. A linha ofensiva também eu acho que pode ter um bom resultado. Eles adicionaram no offense como um depth ali no tight end para trás do Joan Johnson, e ainda pegaram o Oscar Delp para desenvolver ele. Ele é pelo menos um bom bloqueador. Acho que ele pode começar a carreira dele usando esse lado do jogo dele como importante. Eu acho que esse ataque melhora. É um bom ataque pro Tyler Show. Os últimos 5 jogos do Saints na temporada passada, eles tiveram 4 vitórias com o Show. Então, acho que é um time que a gente vai ver uma melhora de resultado comparado ao ano passado. É um time perfeito? Não. Eu acho que a divisão tá bem aberta, para ser sincero. O ano passado foi uma briga horrorosa de assistir entre Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers. Todo mundo esperava que o Atlanta Falcons fosse ter um certo impacto e eles não conseguiram, né? E muita gente falou já sobre essa temporada, que se o Falcons se reforçasse direito, eles poderiam disputar essa divisão. Eu não sei se eles fizeram isso, e eu acho que o Saints pode vir disputar a divisão. Eu acho que é um time que melhorou legal. As pioras, como eu falei, acho muito injusto falar do Arizona Cardinals, apesar de ser realmente um dos times que mais pioraram, porque já estava uma situação muito ruim, pior do que eles foram, tem muito pouquíssimo espaço, né? Tecnicamente falando, né? Fisicamente falando, eles poderiam ter duas campanhas pior do que 2 times só, e muito provavelmente vai ter, porque eu acho que Jets e Raiders podem ter uma campanha um pouquinho melhor do que eles tiveram no ano passado. Não muito, mas um pouquinho. Eu acho que o Cleveland Browns, de novo, vai ter um ano complicado. Não vejo eles tendo um resultado com esses quarterbacks. Tem um senhor medo de o Haslam forçar a volta do Deshaun Watson como titular. E, acho que não só você tem esse medo, Luiz. Acho que muita gente acha que o Deshaun Watson já devia ter sido chutado faz tempo, independente da situação do QB room do time. Exato, né? Porque mesmo antes das lesões, tudo, ele não estava jogando nesse nível, né? Para ser titular. Óbvio, nem o Shedeur jogou nesse nível. Eu tenho uma pergunta para você, Diga. Que não tem a ver com o tema. Mas hoje, depois de tudo que aconteceu, você classificaria essa como a pior troca da história da NFL? Sim, eu já falava isso algumas vezes, né? A gente debateu tempos atrás se a troca do Russell Wilson tinha sido a pior da NFL, e eu sempre falei, a troca do Cleveland Browns pelo Deshaun Watson é muito pior, né? Preço pago foi mais caro, o resultado do Deshaun Watson inacreditavelmente foi pior, e eu acho que a parte mais complicada é que eles fizeram tudo isso tendo o Baker Mayfield. Então eles tiveram que mandar o Baker Mayfield embora, e aí o Mayfield, depois de um tempo, se encontrou em Tampa e refez a carreira dele. Então você vê como que eles ainda poderiam estar, eles provavelmente estariam melhor hoje se eles não tivessem feito a troca e mantido o Baker Mayfield. Então, sem dúvida, para mim é a pior troca da NFL. Não lembro, eu não lembro muito bem o que Houston fez com as escolhas. Foi o Stroud ou o Will Anderson? Putz, eu acho que foi com a escolha do... Eles subiram, eu acho que eles subiram com a escolha de Cleveland pra subir pra pegar o Will Anderson, né? De qualquer forma, foi 2 jogadores que impactaram, né? Valeram a pena no começo. Valeram a pena, não é... Eu acho que, por exemplo, se a gente for pensar no que o time fez... O Seattle fez melhor com as escolhas de Denver do que o Houston fez com as escolhas de Cleveland. Mas eu acho que, sem dúvida, é a pior troca da história da NFL. Só se a gente voltar mais lá atrás, e talvez a troca do Emmitt Smith, a troca do Rick Williams, né? Muito pouquíssima gente deve ter essa referência, né? Da troca do Mike Ditka, que trocou um draft inteiro para conseguir draftar o Rick Williams. Muito por briga entre ele e os donos na época, e o Rick Williams não deu certo,
né? Talvez eu acho que ela entraria isso, mas acho que é um tema muito... A gente poderia perder uma boa hora aqui falando sobre isso. Aliás, é um bom tema pra gente ter mais pra frente, né? Quando a gente tiver sem esses assuntos da NFL. A gente pode pensar de ter um tema desse mais pra frente. E só pra completar, eu acho que um time que eu tenho certas preocupações é o Carolina Panthers. Eu não vejo nenhuma movimentação, nenhuma das contratações ou das escolhas no draft sendo para levar o nível do Panthers, em que é um nível em que a gente não sabe muito bem ainda o que é Bryce Young, né? A gente não sabe se o Bryce Young é o cara do futuro. Hoje eu imagino que sim, mas a gente não tem a certeza, e eles começam a chegar num ponto em que eles vão ter que renovar o Young, se ele for o cara. Eu acho que eles não deram peça suficiente para esse time dar um passo à frente e dominar a divisão, por exemplo, e aí você ficar seguro que o Young é o seu futuro e você pode dar o contrato caro para ele, porque tá chegando a hora. Eu acho que me preocupa. E acho que isso chega a ser um bom gancho para o nosso próximo assunto, né? Sobre as divisões. Vamos começar por essa divisão? Por favor. Quem você acha que vai ganhar a NFC South? Cara, hoje é bem difícil falar. Pra ser sincero, né? A gente teria que ver qual vai ser a questão da disputa entre os quarterbacks lá dos Falcons, né? Se o Tua vai passar o Penix, se não. Enfim, é uma situação complicada. Bom que são dois canhotos, né? Então a linha ofensiva vai trabalhar da mesma forma. O sistema ofensivo vai ser trabalhado da mesma forma, porque os quarterbacks lançam a mesma espiral, o mesmo lado. O blindside acaba se tornando o lado direito, enfim. A gente tem a situação dos Panthers que você trouxe, que me preocupa um pouco, mas o Canales é um cara que pra mim é um bom head coach. Mas sabe que me instiga. Eu vou falar assim, vou ser incisivo. Eu vou falar que pra mim o Tampa Bay Buccaneers é o favorito a vencer a divisão hoje, tá? Mas vai depender de um ponto. Será que o time ele vai conseguir fazer tudo o que ele fez nos últimos anos sem Mike Evans? Será que a chegada do Ruben Ben vai ser o pass rusher que o time precisava há anos? Então, se essas duas perguntas forem a resposta sim, pra mim, os Bucks são os favoritos dentro da divisão. Se não, eu acho que o Carolina Panthers hoje desponta como o segundo nessa linha de sucessão. Eu vou apostar no Saints, viu? Eu acho que esse ataque, vindo com o Kellen Moore, que é um cara inteligente ofensivamente, eu acho que eles vão ter um ataque bem complicado. Óbvio que as lesões vão ser um problema, né? E a gente já fica de olho sobre a condição física do Jordan Tyson e do Chris Olave durante o ano, né? Mas eu acho que essa chegada do Etienne, a chegada do Tyson, a gente vai ver um ataque bem explosivo, com um resultado até bem melhor do que dos últimos anos. Eu acho que o Saints, numa divisão que eu vejo muito equilibrada ainda, não vejo nenhum time despontando como um grande favorito e o time que vai dominar a divisão. É um pouco de nivelado por baixo. Eu acho que a minha aposta na NFC South fica o New Orleans Saints. E aí você surpreende a todo mundo que está escutando esse podcast, mas Ricardo Pilat está feliz com você. Sem dúvida. Mas é isso. Eu acho que é muito, muito nivelado e acho que tem uma disputa, pode ir para qualquer um dos 4 times, e a minha aposta fica no New Orleans Saints. Vamos continuar na NFC, já que a gente começou pelo South, vamos pro Norte. Por favor, a gente roda a NFC, depois a gente vai pra AFC. Então vamos sair do Sul, vamos pro Norte e vamos falar da divisão do Norte. Que eu acho bastante equilibrado, eu vou começar aqui. Eu acho que a gente vai ter uma disputa bem clara entre 3 times. Eu acho que o Minnesota Vikings, infelizmente, não vai ter chance, a não ser que o Kyler Murray ganhe a disputa e realmente volte os anos iniciais da carreira dele em Arizona, ou a chegada do Kyler Murray representa uma melhora incrível do DJ McCarthy, mas ainda assim acho que o time fica longe de se competir nessa divisão que eu acho bem, bem equilibrada. Aí fica uma corrida de 3 cabeças entre Detroit Lions, Chicago Bears e Green Bay Packers. Eu acho que a gente vai ver mais um pouquinho de regresso do Detroit Lions, né? Eu imagino que isso possa acontecer, mais um ano sem Ben Johnson e Aaron Glenn,
E não sei se o Campbell acertou essa situação dos seus coordenadores. Ele obviamente ainda é um excelente head coach que tira mais do time do que o talento do próprio time diz, e por isso que o Lions continua na briga. Mas aí eu vejo a rivalidade Bears e Packers sendo a diferença da divisão, né? Os dois times mais fortes, os dois times que eu acho que vão para os playoffs. E eu vou apostar no Chicago Bears, repetir a dose e vencer essa divisão. Eu acho que mais um ano desse time com o Ben Johnson. Eu gostei das adições que eles fizeram na defesa com o Dylan Tyneman, por exemplo, o Kobe Bryant, né? Eles melhoraram um pouco a secundária, que era um problema da defesa. Eu acho que essa defesa do Dennis Allen vai ter um bom resultado, e a gente vai ver mais um ano de evolução do Caleb Williams. Eu acho que definitivamente ele vai se estabelecer, se a gente já não pode chamar ele assim como o QB da franquia. E eu acho que esse talvez seja o ano em que finalmente um quarterback de Chicago bate as 4.000 jardas, né? Que ainda não aconteceu na história da franquia. Será? Será que ela acaba assim, né? Eu acho que acaba assim, né? E a minha aposta seria o Chicago Bears pra ganhar essa divisão. Você concorda? Cara, eu concordo 100% com você, tá? Nem vou me estender muito nessa questão, porque realmente eu concordo com a análise que você trouxe. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que vai estar muito aflorada essa realidade entre Bears e Packers. Desculpe, torcedor do Detroit Lions, eu confio muito no seu time, mas tem que ver, para além que o Luiz trouxe, né, essa questão de trocas no corpo de running backs, né? O Jahmyr Gibbs é o running back 1, é um cara que talvez assuma todo esse backfield. O Pacheco chega, tá mais forte, mas ele não vai ser o Knuckles. Não vai ser Sonic Knuckles mais, né? E esse acho que pode ser um expoente dentro desse ataque também. Tem a questão da troca, né? Da linha ofensiva. A gente tem essas mudanças, a mudança de lado do Penei Sewell de lado direito pro lado esquerdo. Nunca é uma mudança fácil, né? Por mais que ele seja um excelente tackle, um dos melhores da NFL. Proteger o blindside sempre é bem complicado. Então, eu espero sim um salto do time do Ben Johnson para essa temporada. E eu acho que eles vão ter um pouco mais de facilidade que o Luiz trouxe. Mas, Luiz, aproveitando, já vamos rodar pro leste, que é uma divisão que eu conheço bem. Bora. Eu já vou começar com ela. Até pra deixar você falar. Não, time, mas né? aí eu não vou me estender muito nessa questão do leste, não. E eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que a disputa ela tá mais aberta nesse ano que nos últimos anos de uma forma muito grande, tá? A gente vai ter hoje, se eu for analisar friamente, pra mim o Commanders vai ser o último time da divisão esse ano. Eu acho que o Dan Quinn, ele tá sofrendo mais uma vez com um cargo de head coach, talvez pese bastante a questão ainda do time ter certas necessidades a serem preenchidas. McLaurin precisa de ajuda. Eu gosto muito da chegada do Sonny Styles, acho que a defesa ganha bastante com isso, mas enfim, tem que ver qual vai ser o time que vai entrar em campo esse ano de fato, né? Se vai ser o time de 2 anos atrás que surpreendeu, chegou na final de conferência, ou se vai ser o time do ano passado onde o Jalen Daniels não conseguiu carregar ninguém porque também não se mantinha saudável. Então o time sofreu bastante. E aí a gente tem os Giants, pra mim, terceiro, que é um time que teve uma crescente muito grande. O Harbaugh é um treinador fantástico. Talvez os Giants até surpreendam e ficam mais acima na divisão, mas eu prefiro manter o pé no chão pra ver como é que esse elenco vai trabalhar. As chegadas, né, no Mayanoa, a chegada do Arthur Reese, pra ver se ele de fato vai ser um linebacker, se vai ser um pass rusher, como é que ele vai trabalhar dessa forma em cima das coisas. Então eu prefiro esperar pra ver como esse elenco dos Giants vai se encaixar com um novo comando. E aí a gente tem um segundo ano no Schottenheimer em Dallas, uma troca de coordenação defensiva, com a chegada do Caleb Downs, para mim é um jogador geracional, então talvez já tenha um impacto muito grande nessa defesa. Eu espero que o ataque jogue muito bem nesse segundo ano, mantendo bons jogadores, né? O George Pickens fica, então a gente espera que ele e o Sid Lamb façam uma grande dupla, o deck consiga jogar bem. Então os Cowboys pra mim brigam, talvez pelo título da divisão, mas os Eagles ainda são os favoritos pra mim, né? É um time que
Talvez perca o A.J. Brown, saia lá pros Patriots, mas traz o Makai Lemon, tem um time... Talvez não, né? Vamos ser sinceros. Talvez vai acontecer. não. Vai acontecer. A única dúvida é ser realmente pros Patriots, mas... A saída dele vai acontecer, a gente não sabe pra onde. A única coisa que me preocupa muito, muito, muito mesmo no time dos Eagles é a linha ofensiva. Então, quanto que essa linha ofensiva ela não vai ser a linha ofensiva do ano que vem, ou desse ano, nessa próxima temporada. Porque o ano novo da liga começa agora no mês que vem, né? E... para além disso, as chamadas de jogadas ofensivas, né? A gente não tem mais o Patulo lá como coordenador ofensivo. Então tem que ver se isso melhora lá em Filadélfia. A gente fica na dúvida se a saída do A.J. Brown, né? Finalmente os dramas acabam em Filadélfia e eles conseguem ter o ataque que levou eles pro título do Super Bowl 2 anos atrás. Eu acho uma divisão que é bem disputada. A minha maior dúvida se paira no Commanders e passa extremamente pela a saúde do Jaden Daniels. Né? Eu sempre foi uma questão comigo, para mim, com o Jaden Daniels, era a capacidade dele de ficar saudável e foi o que aconteceu na primeira temporada e não aconteceu na segunda. Então a gente espera que eu acho, particularmente, que se ele ficar saudável, esse time vai ter um desenvolvimento interessante, porque eu acho que o Danny Quinn faz as suas adições perfeitas na sua defesa, e eu acho que a chegada do Sonny Styles vai levar essa defesa para o nível de defesa que a gente tá acostumado com o Dan Quinn. E aí fica na mão do Jaden Daniels elevar esse ataque, e é verdade que eles não fizeram o suficiente para elevar o ataque sem depender do Daniels. Eu acho que depende totalmente do Daniels, né? Não deram as armas, provavelmente uma coisa que a gente vai discutir durante a temporada é o quão ajuda falta, né, para o Daniels. E aí, se ele ficar saudável, eu acho que esse time disputa. Se ele não ficar saudável, o Commanders provavelmente é o pior time da divisão. Passando tudo, infelizmente essa é a realidade do Commanders hoje. E aí eu acho que eu vejo um Eagles que a gente não faz a mínima ideia do que vai ser esse time sem A.J. Brown, e acho que o extra-campo pode melhorar, né? O vestiário pode melhorar, mas eu não sei se tecnicamente o A.J. Brown era o problema, né? Eu acho que a gente está ignorando o fato em que o Jalen Hurts vem piorando como passador nos últimos anos. Né? Ano após ano ele piora, esse time vive do jogo terrestre. Em 2024 funcionou muito bem, porque a linha ofensiva trabalhou muito bem, e o Saquon teve um ano incrível. Para mim era candidatíssimo a MVP, inclusive, em 2024. Em 2025 essa linha ofensiva teve um problema e resultou que o time teve muitas dificuldades ofensivas, que lidou com uma campanha, apesar de ter sido de playoffs, pode ter sido um pouquinho desapontante, e acho que isso pode acontecer novamente. A minha aposta ainda fica com os Eagles para essa temporada, mas eu acho que eles veem os Giants, né, com o segundo ano do Jackson Dart. Para mim não seria surpresa nenhuma o Giants vencer a divisão. O segundo ano do Jackson Dart, primeiro ano do John Harbaugh. Por favor, que seja assim. Que assim seja. Não acho que seria surpresa nenhuma, e o Dallas está tentando chegar ali. Eu ainda tenho questões com o Schottenheimer como head coach, né? Eu não acho que ele vai tirar do time o melhor possível, né? Mas eu ainda acho que o time disputa. Então, se o Eagles abrir a porta, desses dois times podem chegar. Vamos passar então para o oeste da NFC. Eu acho que é uma disputa equilibradíssima. Vamos tirar logo de cara o Arizona Cardinals, né, que não sabe nem quem é o quarterback hoje, e independente de qual for, eu acho que não vai ser um bom resultado. Então a gente já sabe que o Cardinals seria o último time. E aí eu imagino que seja uma corrida de 3 times novamente, né, e muito provavelmente até o final da temporada, como foi em 2025. No papel, o 49ers seria o terceiro time, né, dentre esses 3, mas a gente sabe que o Kyle Shanahan tira do time mais do que ele tem na mão de talento.
E aí a gente fica na dúvida assim, do que ele vai conseguir, até onde esse time vai conseguir novamente, né? Quantas lesões vão atrapalhar novamente. É um debate que a gente tem todo ano com o San Francisco 49ers. Tem a chegada incrível do Mike Evans, que eu acho que vai ajudar muito o Brock Purdy. E não só isso, vai ajudar muito o George Kittle, se ele ficar saudável, porque não vai ter essa obrigatoriedade do Kittle de ser o cara do ataque, né, do jogo aéreo, né, e acho que eles vão poder distribuir muito bem entre Evans, Kittle, Purcell e o CMC. Eu não sei porque eles não trouxeram o João Jennings de volta. O João Jennings é free agent e eu acho que seria uma baita contratação para qualquer time na liga hoje. Mas eles estão aí. Com esse ataque, eu acho que ainda é um bom ataque, pode fazer um trabalho. E aí, para mim, fica a disputa entre o Los Angeles Rams e o atual campeão do Super Bowl, o Seattle Seahawks. Eu acho bem equilibrado entre os dois times, né? Como foi nos dois jogos em 2025, né? Eu acredito que o Rams é um dos times que mais sem buracos, principalmente depois da adição do Trent McDuffie e do Jalen Watson, né, nessa secundária, que era o grande problema do Rams no último ano. Eu acho que eles melhoram e a minha aposta seria os Rams. Eu sei que não é a sua, Lucas. Eu vou deixar você explicar o porquê não é a sua aposta. Mas eu acho que é uma disputa incrível entre os dois times. Os dois times são candidatíssimos ao Super Bowl. Cara, não que eu tenha eles, tipo, perdendo a divisão por muito, tá? Ou tem uma diferença, uma disparidade muito grande entre eles e o Seattle Seahawks. E eu acho que os Cardinals, a gente não precisa fazer essa discussão, entrar nessa analogia. É o time que briga pela first pick do ano que vem. E a divisão, pra mim, eu coloco até os Niners mais fortes do que muitos acreditam. Eu acho que vai ser uma briga de foice com os três times, tá? A diferença vai ser nos resultados dentro da divisão, né? Esses duelos diretos. Como foi ano passado também, né? Esses duelos divisionais, eles foram fundamentais para as classificações dos três times. Os três times, para mim, vão aos playoffs. Saudáveis, tá? Então, o São Francisco trabalhe melhor seu DM para não ser, de novo, obliterado, como foi na temporada passada. Temos retornos importantes, como no Nick Bosa e tudo mais. O time do 49ers, ele é muito bem treinado. Ele é muito forte. Então, pra mim, entra muito nessa questão. Agora, é difícil. Hoje, eu tenho um problema com os Rams, que eu acho que ele vai se tornar um time que a gente tinha uma expectativa alta e não se firmou quanto isso. Perdão, eu vou colocar o Seattle Seahawks em primeiro, o Niners em segundo e o Rams em terceiro, hoje. Beleza. Então vamos passar para a AFC. Começa falando do Sul, a gente já começou no Sul na AFC, vamos começar pelo Sul da AFC também. Para mim vai ser uma disputa entre três times, né? Mas eu quero saber qual é a sua opinião. Cara, eu coloco os Titans, né, sendo o último time da divisão. Acho que não tem muito o que falar quanto a isso. Jacksonville Jaguars. Eu tenho muita expectativa nos Jaguars com o Liam Cohen em mais um ano, né? Eu acho que os Jaguars, eles são o time que tem uma força muito grande dentro da AFC Sul. O Colts tem que esperar pra ver como vai ser relacionado à questão da volta do Daniel Jones e tudo mais. E o Houston Texans ainda não protege o CJ Stroud. Ainda não faz essa melhora com o CJ Stroud. Então, sendo muito incisivo, assim, eu acho que os Texans, por mais que tenham uma defesa absurda, a melhor dupla de pass rushers da NFL hoje, e um dos melhores corners da liga, enfim, uma série de fatores defensivos muito bons, o ataque não vai render. Então, pra mim, hoje é Titans, Colts, porque eu não sei como vai ficar a situação até a volta do Daniel Jones, Texans e Jaguars, porque eu já vi uma melhora muito grande da franquia depois da chegada do Liam Cohen. Eu concordo. O Jaguars é minha aposta pra divisão, muito por causa do Liam Cohen. Pelo que ele fez no ano passado, eu acho que ele tira o melhor do time, ele tirou o melhor do Lawrence, e aí eu tô ansioso para ver o que a gente vai ver dessa segunda temporada do Liam Cohen e o Trevor Lawrence. Tenho senhoras dúvidas sobre o Colts por causa do Daniel Jones, não sei se eu consigo acreditar que eles vão ter o mesmo rendimento que eles tinham do
do Daniel Jones antes da lesão. E eles eram talvez o melhor time da NFL até aquele momento. E o Texans, acho que continua no mesmo esquema. Uma excelente defesa e um ataque que vai ficar sobre o quanto a linha ofensiva vai querer matar o CJ Stroud, porque eles tentaram muito na última temporada e acho que talvez vão tentar de novo nessa próxima temporada. Eu não vejo uma grande melhora na linha ofensiva do Houston pra gente ficar seguro em que o Stroud vai conseguir jogar da forma que ele já jogou, né? E isso começa a preocupar também pro futuro, né? Porque a gente não sabe o quanto o Stroud vai começar a decair e até que ponto isso vai virar algo dele ou realmente dessa dificuldade do time. Mas a minha aposta seria o Jacksonville Jaguars, muito por causa de Liam Cohen, sem sombra de dúvida. Não sei se eu acredito que é o melhor elenco da divisão, mas eu acho que a minha aposta fica com o Jaguars por causa disso. Bom, vamos pro norte, então, seguir a mesma sequência que a gente fez na NFC. Eu vou começar aqui. Eu acho que a gente tem uma corrida de dois times, né? Eu acho que o Ravens, com a chegada do Jesse Minter, tem tudo para ter uma incrível defesa. Eu acho que já no primeiro ano o Minter vai conseguir fazer com que essa defesa jogue num nível em que talvez a torcida do Ravens não veja há muito tempo, contra um Cincinnati Bengals que passa pelo ataque, né? Não vejo, apesar da chegada do Dexter Lawrence, eu não vejo essa defesa sendo um grande fator ainda. O Lawrence com certeza vai melhorar um bocado, né? Consideravelmente até, mas eu ainda acho que ainda vai faltar. Ele tem que fazer isso, né? Foi caro pra caramba essa troca. Exato, pra pagar a troca ele vai ter que fazer isso, mas eu ainda acho que falta secundária nesse time para ter uma evolução defensiva nesse ponto. Então a gente vai ver uma batalha entre a defesa do Baltimore Ravens e o ataque do Cincinnati Bengals. Não vejo os Steelers dando um passo à frente com o Mike McCarthy, mesmo se o Aaron Rodgers voltar, o que é uma dúvida, né? A gente não sabe se o Aaron Rodgers vai voltar e quem vai ser o quarterback de Pittsburgh. E a gente já falou bastante aqui sobre o Cleveland Browns, né? Toda essa bagunça sobre a posição de quarterback lá em Cleveland. Apesar de ter provavelmente o melhor jogador defensivo da NFL hoje, que é o Myles Garrett, eu não acho que o Cleveland tem condições de disputar a divisão. Cara, eu concordo com você. Eu acho que os Browns já tiveram alguns anos atrás, poucos anos atrás, a melhor linha ofensiva da liga. Tinha o Nick Chubb voando, tinha muita coisa que ajudava esse ataque, né? David Njoku, enfim. E a defesa tem bons nomes. Mas ainda não me agrada a questão head coach, né, em Cleveland. Acho que a questão head coach pra mim pesa muito. Os Steelers tem que ser como... O Mike McCarthy como treinador pra mim é um palhaço, tá? Eu vou ser bem sincero quanto a isso. Eu não sei como vai ficar a questão quarterback em Pittsburgh, nem o próprio Steelers sabe, né? Se vai ser o Drew Allard, se vai ser o... Até fugiu o nome do QB que foi campeão com o Ohio State no college 2 anos atrás, que tá por lá também. O Aaron Rodgers deu um chato sumiço nos caras. Hoje eu coloco os Steelers como o pior time da divisão. Ponto. Por conta da indecisão ainda como um quarterback. Só por isso, né? Aí a gente vai ter os Browns, pra mim, em terceiro. E aí eu concordo com você na questão de que hoje os Ravens têm tendência a ser um time mais pronto. Lamar Jackson é o Lamar Jackson. Ainda o Derrick Henry pode vir pra uma nova temporada boa. Então, os Ravens pra mim são os favoritos dentro do norte. E aí a gente passa pro leste, né? Da AFC, da divisão da Conferência Americana, onde é tudo uma maçaroca, de certa forma. A gente tem 2 times nivelados por baixo e 2 por cima. Então, essa divisão vai ser assim, pra mim, esse ano. E os Dolphins, pra mim, vão ser o pior time da divisão, né? Com tudo que a gente já falou aqui, com tudo que eu destaquei no começo do programa, relacionado a como eu vejo os Dolphins nesse momento, né? O time que só tem o Achane, pra mim, como estrela no ataque, a defesa ainda tem muita coisa, o draft... Estrela do time inteiro, então, né? Aí a defesa tem muitos buracos, no draft você traz um cara que só tem tamanho, talvez não seja
o prospecto que você espere, né? Como o OL. Enfim, não gostei dos Dolphins como um todo, então o pior time da divisão. Eu espero um salto dos Jets relacionado ao ano passado, tá? Por mais que eu tenha criticado bastante o time no começo do programa, mas o draft ele vai funcionar dessa forma, né? O Mark Cooper Jr., Kendall Sajic, Dave Bailey, talvez deem um salto que esse time espere em alguma coisa, mas o QB não ajuda. Então talvez os Jets, enfim, sofram, mas ainda menos que no passado. E aí você tem Bills e Patriots brigando pelo topo. Eu quero saber quanto que a questão Vrabel vai afetar, se o A.J. Brown vai chegar para esse ataque, o Will Campbell vai deixar de ser left tackle desse time pro seu quarterback apanhar menos, né? Então tem tantas questões relacionadas aos Patriots, mas eu também tenho um respeito muito grande por New England. Contudo, eu acho que os Bills ainda são os times a serem batidos na divisão para esse ano, Luiz. Eu acho que falando em elenco, assim, eu acho o elenco do New England Patriots até melhor do que o do Buffalo Bills. A questão que nem você disse, vai ficar o extra-campo, né? Não só do Vrabel, mas se a gente volta à situação do Eagles, a gente tem que ver o quanto ao impacto no vestiário do A.J. Brown e se ele vai ser um problema em New England também. Eu não acho, porque eu acho que ele tem um bom casamento aí com o Vrabel desde os tempos de Tennessee. Mas a gente tem que ver o quanto esse bastidor dessa situação, da fofoca da traição do Mike Vrabel com a Diana Rossini vai atrapalhar esse time, né? Eu sei que tem muita gente que espera que esse time tenha um retrocesso comparado ao ano passado, até porque vai ter um schedule mais difícil do que teve em 2025. Mas eu ainda acho que elenco por elenco, ainda mais se a gente considerar o A.J. Brown já um jogador do New England Patriots, eu acho o elenco até melhor do que o Buffalo Bills. Dito isso, exatamente porque eu não sei qual vai ser o tamanho desse impacto, né? Teve gente até que especulou que o Vrabel saísse como head coach da equipe. Eu aposto no Buffalo Bills como vencedor da divisão por conta disso. Para finalizar esse setor do nosso podcast, vamos para a divisão que para mim eu acho é a divisão mais difícil da NFL, talvez a divisão mais equilibrada por cima. Eu vejo os 4 times fortes. Eu acho que o Raiders, a gente já vai ver um impacto maior nesse time. Não acho que vai ser um saco de pancada, um time que todo mundo vai marcar como vitória fácil. Óbvio que a gente não sabe como vai ser esse ataque do Clint Kubiak, como vai ser esse ataque com o Kirk Cousins e se vai ter uma diferença se esse ataque, se o Fernando Mendonça assumir ele eventualmente nessa temporada. Mas eu ainda acho que eles têm condições para roubar algumas vitórias, principalmente dentro da divisão, e talvez ter uma boa campanha. E aí a gente fica numa corrida desses 3 times. Eu acho que o Kansas City, na minha opinião, se eu fosse botar em prateleira, está um pouquinho abaixo de Denver e Chargers hoje, mas tem o Patrick Mahomes, que se voltar saudável, né, não perder muitos jogos. E esses jogos, é importante dizer, se ele perder jogos nesse começo, e forem jogos que o time perca por causa que ele está fora, isso pode atrapalhar muito a temporada do Kansas City Chiefs, mas eu acho que com ele em campo, o Chiefs vai ter uma boa campanha e deve brigar por playoffs. Mas eu acho que a corrida da divisão fica entre Denver e Los Angeles Chargers. Eu acho que, e muito principalmente, fica entre a capacidade do Chargers manter a linha ofensiva deles saudável, né? E foi um grande problema no ano passado. Os 2 melhores jogadores da linha ofensiva deles machucaram, que era o Joe Alt e o Rashawn Slater. E mesmo com eles saudáveis da linha, o Herbert foi bastante pressionado. E acho que passa pela linha ofensiva do Chargers dar um pulo para que ela seja um pouquinho mais segura, para o Herbert ter mais tempo com a bola, né? Ou pelo menos ter tranquilidade para ler a defesa no mesmo ritmo que ele lia, mas sem pentar na cabeça que ele precisava se livrar da bola rápido, porque senão ele vai morrer. Eu acho que fica entre os 2 times. Eu acredito que o Denver vai vir forte novamente, é basicamente o mesmo time do ano passado, com a adição do Jalen Waddle.
Eu acho que o único grande problema do time do Denver, do elenco inteiro do Denver, é os linebackers, né? Que eu não concordo com a decisão de renovar o Alex Singleton e o Justin Strinadi e não trazer mais ninguém, a não ser os rookies. Dizem que talvez o Jonah Ellis joga alguns snaps, mas eu não acho que ele vai ser full-time linebacker em Denver. Eu acho que ele ainda isso é mais uma questão de... Eles veem o Ellens como um cara que é titular na liga e eles precisam criar espaço para ele jogar, ter mais snaps, então eles vão jogar ele um pouco de linebacker, até porque o Vance Joseph usa muito os linebackers em pass rush, então ele pode botar o Ellis ali para apressar o quarterback adversário. A minha aposta nem tanto como um torcedor ainda, fica como que o Denver é o favorito por essa divisão, com o Chiefs dependendo do quanto tempo o Mahomes perca e qual vai ser o impacto do Mahomes perder alguns jogos para a campanha do Chiefs. Cara, tendo a concordar com algumas coisas, mas o Raiders pra mim não é saco de pancada esse ano, tá? Eu acho que é um time que se reforçou de diversas maneiras, trouxe um belo center, o ataque vai se refazer de uma forma muito grande esse ano. Então, olhe nos Raiders, tá? E depende também da questão Kirk Cousins e quando o Fernando Mendonça vai entrar em campo, mas acho que o time dos Raiders tem tudo menos pressa nesse momento. Os Chargers, pra mim, mesmo saudáveis, vão ser o terceiro time da divisão. Eu gostei muito do que o time fez, ele bateu todo mundo dentro da divisão no passado e tudo mais, mas... Aí a questão é bem complicada quanto a isso. Eu acho que o time não vai conseguir se manter saudável por mais um ano. A gente sempre fica com essa expectativa, não, porque ano que vem os Chargers vão, não, porque ano que vem o Justin Herbert vai. No fim, não vai. Não vai. Então não vou ter criado expectativa nenhuma com os Chargers esse ano. E aí, sim, pra mim entra uma briga entre Chiefs, que chega... Tem o retorno do Eric Bieniemy, o Andy Reid tomou paulada muito no ano passado, o Mahomes vai vir com sangue no olho por conta de tudo que aconteceu no passado. Eu acho que o time ainda pode trazer o Tyreek Hill em algum momento, que tá aí no mercado. Então, como a gente não tá trabalhando com questões futuras agora, então o Denver Broncos pra mim ainda é o favorito da divisão, tá? Bom, o Knicks conseguiu dominar muito bem seu ataque, tem uma nova arma. Tudo pende a que o Vance Joseph se manteve na defesa também. Então, assim, tudo tende a que o Denver Broncos, pra mim, por não ter o Bo Nix, não chegou no Super Bowl. Com o Bo Nix saudável, o time saudável se torna, assim, o melhor time dentro da divisão. Pra alegria de Luiz Felipe Sassin. Eu espero que se realize essa nossa previsão. Pra finalizar o nosso episódio aqui, vamos falar do top 10 do nosso Power Ranking, né? O Power Ranking a gente vai postar ele completo com as 32 equipes no nosso Twitter. Mas vamos falar aqui do nosso top 10. Na 10ª posição, né, depois da gente um pequeno debate sobre as nossas ordens, o Green Bay Packers aparece como o 10º colocado. Na minha posição, eu tinha colocado o Green Bay como o 11º, mas eu entendo o argumento que o Lucas falou pra gente mudar um pouquinho essa ordem. Eu acho que é um ataque que vem muito parecido com o ano passado, vai passar... Também mais um time que depende mais de manter o time saudável, né? Que é algo que não aconteceu no ano passado. E aí, quanto a saída do Jenkins, que foi para o Houston, vai pesar, né? E a chegada do Aaron Banks vai substituir o Jenkins nessa linha ofensiva, né? Para ver quanto muda. Mas aí eles basicamente são as mesmas armas, com Christian Watson, Matthew Golden, Jaden Reed e o Josh Jacobs. E uma defesa que vai ter o retorno do Micah Parsons, né, e a chegada do Zaire Franklin, que eu acho que é uma boa adição dessa defesa, além do Javon Hargrave. Acho justo eles estarem na 10ª posição e acho tranquilo essa posição inicial do Green Bay Packers nesse nosso Power Ranking. E a 9ª posição? Na 9, a gente, depois desse leve argumentação, tudo... Tem o Kansas City Chiefs, né? Os Chiefs que, por mais que tenham perdido seu principal corner,
fizeram uma reposição dentro do draft, trouxeram o MVP do Super Bowl para ser o seu running back, né? Eu tenho uma expectativa alta dos Chiefs. Eu acho que a linha ofensiva ainda pode ser um problema. Talvez o pass rush dos Chiefs seja um problema esse ano, né? Para além do Karlaftis. Não tenho expectativa nenhuma com o Kelce. Travis Kelce, pra mim, estende mais um ano da sua carreira que já poderia ter sido aposentado na temporada passada. É um grande ídolo, é um cara que talvez ajude bastante o Mahomes na red zone, a ver como vai ser isso. Eu acho que os Chiefs, eles estão aqui muito pelo respeito e por tudo que a gente sabe que Patrick Mahomes pode fazer. O time vai ter que se provar um pouco esse ano? Vai ter que se provar um pouco esse ano, sim. Mas existe uma possibilidade de, no começo da temporada, já subir mais o nosso ranking. Mas por enquanto fica na posição 9. Na 8ª posição a gente colocou o Chicago Bears. Acho justificada a posição aqui. É um time que está evoluindo. Eles acham que durante a temporada eles têm condições até de subir nesse ranking, né? Ficar dentro desse top 5 talvez. Vai depender muito do quanto o Caleb Williams continua evoluindo e qual vai ser novamente a evolução do Ben Johnson como head coach também. Acho que o Chicago Bears fica muito bem colocado aqui na nossa 8ª posição. Na 7ª posição temos o Buffalo Bills. Eu sei, eu coloquei, por exemplo, os Patriots abaixo dos Bills na classificação, mas eu concordo que no Power Rank eles estão abaixo. O DJ Moore chega agora, talvez seja uma peça importante para esse ataque e pro Josh Allen, mas e a defesa? O Matt Milano não volta, né? Então muita coisa me preocupa quanto a isso. Então acho que os Bills estarem aqui na 7ª posição, uma posição justa para a equipe de Buffalo. Na 6ª posição a gente tem o New England Patriots, que mostra aquilo que eu falei. Eu acho que elenco por si só ele é melhor do que o Bills. Não seria contra essa inversão talvez de botar Bills e Patriots, mas na minha opinião eles ainda ficam, o Patriots fica na frente em questão de elenco. Vamos ver quanto vai ser o desenvolvimento para a temporada com toda essa questão extra-campo com o Mike Vrabel. Mas eu acho justificado e lembrando, a gente fez uma combinação dos nossos dois Power Rankings, né? Eu, por exemplo, tinha os Los Angeles Chargers, que não vai estar nesse top 10, no meu top 10, né? À frente do Kansas City Chiefs, por exemplo. É justificado, eu acho que a gente fez uma média aqui, acho que fica ok. E aí o Patriots aparece na frente do Bills exatamente por isso. E acho justo. Bora pro nosso top 5. Isso, top 5 começa com o Baltimore Ravens, né? A chegada do Jesse Minter uma renovação depois de tantos e tantos anos com o Joe Harbaugh, é o segundo treinador há mais tempo no cargo dentro da NFL. A expectativa é que o Jesse Minter consiga dar o salto que a gente esperava na defesa dos Ravens há muito tempo, né? Tem grandes nomes dentro dessa defesa. Eu acho que eu tenho uma expectativa muito grande. Eu quero ver como é que vai ser o ataque também, né? A gente sabe que o Harbaugh tinha certos problemas em trabalhar com seus recebedores. O time fez draft com 2 recebedores, se movimentou no mercado. Eu acho que você mantendo o Lamar Jackson, Derrick Henry, a sua base ofensiva tá muito forte, aí você trabalha com ao redor para maximizar esse time. E por isso que os Ravens estão aqui nesse top 5. Na 4ª posição a gente tem o Philadelphia Eagles. Já, na minha opinião, já considerando o A.J. Brown fora do elenco, mas ainda acho que é um bom elenco. Eles fizeram boas adições na defesa, principalmente o Jonathan Greenard. Acho que ele chega para suprir uma necessidade que eles tinham, né, que o ano passado eles utilizaram com uma troca pelo Jalen Phillips. Acho que o Greenard, na minha opinião, é melhor do que o Phillips, então eles têm uma evolução nessa situação. Tem a chegada do Rick Woolen, que é um bom jogador, um bom cornerback, acho que melhor do que o Adoree Jackson, que cumpria essa função ano passado, então é mais uma melhora. E no ataque, né, acho que a principal chegada vai ser o Makai Lemon. Eu não vejo o Lemon fazendo o mesmo cargo que o A.J. Brown. Não acho que tira o A.J. Brown, você adiciona o Lemon e vai ser o mesmo ataque. Eu acho que talvez seja o Dontavian Wicks que faça essa função que o A.J. Brown, talvez com menos impacto e talvez menos drama.
Mas eu acho que a adição do Makai Lemon nessa defesa, nesse ataque, eu acho que ele é bem interessante, e eu tô muito intrigado pra gente ver qual vai ser o impacto do Eli Stowers na primeira temporada dele na NFL. Eu acho que eles já estão preparando para um futuro sem o Dallas Goedert, né, que renovou por mais um ano e muito provavelmente vai sair da equipe depois dessa temporada. Mas eu acho que é um time que vem forte novamente, vai passar exatamente. Para ele se manter nesse top 5, vai passar por quanto esse ataque vai melhorar, se realmente o grande problema era o vestiário e o A.J. Brown. É isso. Falando em drama, vamos no top 3, né? O time que teve dramas envolvendo a primeira escolha no draft. A escolha de primeira rodada no draft de 2026, né? O Los Angeles Rams. Aqui, eu quero deixar bem claro que o Luiz, ele tem os Rams mais altos, tá? Pro Luiz, no power ranking dele. Até pra não me chamar de clubista pelo próximo time. Exatamente. O Luiz tinha o Rams como o primeiro time, e eu que entrei na mente do Luiz pra descer um pouco o Los Angeles Rams, tá? Mas é um time que tá assim, pronto, tá preparado, trouxe adições como o Luiz trouxe, que podem brigar muito pra esse título da NFL. A gente sabe que eles querem dar mais um anel lá, pro Matt Stafford terminar a carreira dele com 2 títulos dentro da franquia, mas é um time que ainda, pra mim, tem que superar os 2 times que nós vamos citar aqui acima. A gente tem, então, na segunda posição, o Denver Broncos, que basicamente é o mesmo time do ano passado, que talvez poderia ser um problema se não fosse a edição do Jalen Waddle, né? Ano passado foram 10 vitórias de uma posse de bola, né? Placares super apertados, e aí a gente vai ter o Broncos agora enfrentando um schedule de primeiro time de campeão da divisão, né? Então disputando contra todos os campeões das divisões da AFC, o que com certeza já dificulta um pouco mais o schedule do que o do ano passado, mas a chegada do Jalen Waddle eu acho que é o passo perfeito, e a chegada, na minha opinião, é uma adição underrated do time, que é a do Jonah Coleman, que eu acho que a gente viu o Denver ter um jogo terrestre muito bom com o J.K. Dobbins até a metade da temporada, até o Dobbins se machucar, e aí o jogo terrestre do Broncos morreu quando ele se machuca, e curiosamente quando o ataque melhora ofensiva no passe, né? O Bom tem uma melhora na segunda parte da temporada, e a gente não conseguiu ver esse time completo, exatamente porque quando o Bom melhora, o Dobbins machuca e a gente perde isso. Com a chegada do Jonah Coleman, que eu não acho que vai ter um impacto já do primeiro dia, mas com a chegada dele, eu acho que esse time fica seguro, porque caso algo acontecer com o J.K. Dobbins, o nível do jogo terrestre não vai diminuir. E aí a gente adiciona o Jalen Waddle, o que faz essa equipe, pelo menos no papel, ser talvez a segunda, ou pelo menos top 3 da NFL hoje. Justo. E aí, como primeiro, né, eu resolvi entrar na mente do Luiz para nós respeitarmos o atual campeão do Super Bowl, que é a Seattle Seahawks. O McDonald fez um trabalho fantástico, tá? O time perdeu peças. Não é como se os Seahawks tivessem perdido... não tivesse perdido jogadores, pelo contrário, perdeu peças na secundária, perdeu o seu principal running back, tem que refazer, né, situações relacionadas ao seu elenco, mas para mim ainda é o time a ser batido, tá? Eu ainda vejo o time de Seattle muito resiliente, Darkseid ser uma excelente defesa, as peças de reposição. Eu acho que, na verdade, nem as peças de reposição. As renovações feitas foram fundamentais para os Seahawks. Você dá também para o Jackson Smith-Njigba o melhor contrato de wide receiver da liga também. É muito importante, porque ele, de fato, foi impactante no seu segundo ano, no seu ano dentro da NFL. Antes que outros recebedores ganhem mais, ele peça mais dinheiro, né? Então, o JSN chega... merecendo muita grana. Então, o Seattle Seahawks pra mim é o time nesse momento com o first seed do nosso Power Ranking. É isso, esse foi o nosso top 10 do nosso Power Ranking. A gente tem um Power Ranking completo em que a gente vai postar no Twitter, então fique de olho pra quem não viu ainda, né, quem tá ouvindo sem ter olhado no nosso Twitter. Fique de olho no nosso Twitter, que ele vai estar lá.
o nosso Power Rank completo com as 32 equipes. Então, muito obrigado para você que nos ouviu hoje, né? Lucas, deixa aí o seu abraço também. Cara, deixar um agradecimento a todo mundo que escutou mais um episódio do Heavy Set. Eu vou pedir para vocês, por favor, que estiverem escutando, independente da plataforma, né? Independente do agregador, compartilhem um podcast, façam que ele chegue em mais pessoas, porque é muito importante pra gente. A gente tá tentando fazer um trabalho bem bacana aí com vocês. A gente divulga nas nossas redes sociais. A gente viu que os alertas não estão chegando no podcast, né? Então, verifiquem se o sininho tá ativado. Deixe seu comentário no podcast, deixe sua avaliação. O Spotify tem como você deixar a avaliação. Isso ajuda muito a gente. Então, por favor, auxiliem a gente, que a gente tá aí tentando fazer um excelente podcast sempre para vocês. Claro que nesse momento, com menos temas, menos assuntos, a gente vai buscar um melhor tema para falar com cada um de vocês. Mas é isso. Aliás, deixar um abraço aí pro Pix. Então, para você que tá precisando também editar seu podcast, saber mais como editar seus áudios, seja a nível profissional ou para podcast que nem a gente, procure o Pix. A gente vai deixar aqui na descrição do programa o contato do grupo WPcom, mas vocês podem achar ele também no Instagram, como o grupo WPcom também, no YouTube, tem videoaulas para vocês, e as nossas redes sociais, né? Eu tô como @lucasdosanjos em todas as redes. O Luiz tá como Sassini Luiz no Twitter, e no Instagram tá como Bowser Sassini, além do Twitter ter The Heavy Set BR, para vocês também interagirem com a gente. Então, um abraço a todos, obrigado a todos que escutaram até agora. É isso, muito obrigado, gente. Esse foi o The Heavy Set.